Eu tava pensando, pelo subtítulo do filme, o que será que a galera imagina quando ouve Estrada da Fúria? E aí, tio, você é louco, bro? Você não é louco não, você viu o que você fez ali atrás, irmão? Tô filmando, tio, você viu o que você fez ali atrás? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes de aventura, de filmes de ação? E se você soubesse que o filme de hoje é considerado por muitos críticos como o melhor filme de ação dos anos 2010? Você já assistiu ele? Você ainda não conhece? Então, bora comigo! Vamos expandir o universo hoje de Mad Max e entender aonde a gente pode aplicar toda a discussão sobre a falta do recurso hídrico. Bora! Mad Max, Estrada da Fúria. Mad Max, Fury Road, filme de 2015, dirigido por George Miller e protagonizado por Tom Hardy e Charlize Theron. Ou o inverso, se é que você que já assistiu me entende. Já já você que não viu vai entender. O filme conta a história de Max em um futuro distópico, onde os recursos eles são escassos, há uma grande área seca, a chuva ela praticamente inexiste e os poucos recursos hídricos eles ficam concentrados na mão de um tirano chamado Immortan Joe. Max foi capturado pelos capangas de Immortan Joe que vão utilizá-lo como uma espécie de bolsa de sangue vivo. Ou seja, ele vai ter uma parte de seu sangue tirada propositadamente para fazer transfusão para pessoas doentes que participam do exército de Immortan Joe. Ao mesmo tempo que Max é transportado para servir como bolsa de sangue, a Imperatriz Furiosa, uma das pessoas de confiança de Immortan Joe, está arquitetando uma operação que vai trair o seu comandante. Furiosa está encabeçando uma fuga, carregando as 5 esposas do tirano. Esposas. Na verdade, são mulheres selecionadas por Immortan Joe para servir como escravas sexuais dele, inclusive uma está grávida de um filho dele. Na verdade, Furiosa está organizando uma fuga não só apenas das mãos de Immortan Joe, mas está buscando um local onde ela ouviu falar que ainda há água, pensando que o recurso ele é distribuído de uma forma muito escassa pelo nosso vilão protagonista. Para você que não entendeu a ironia que eu pus no início do vídeo, Imperatriz Furiosa, na verdade, rouba a cena, apesar de o filme ser protagonizado por Max, porque ela é um personagem extremamente forte, de virilidade, que quebra todos os estereótipos de filmes de ação, onde esse protagonista é sempre masculino, é sempre homem, e ainda mais na forma como ela conduz as garotas nessa questão de libertação, de fuga dessa tirania imposta por Immortan Joe. O filme tem uma série de metáforas de outros pontos. Vamos tentar trabalhar alguns sem entregar muitas coisas da trama, como por exemplo, a água. Immortan Joe, ele tem uma grande vida, na verdade ele domina uma grande reserva de água e ele distribui periodicamente para as pessoas que o seguem como se ele fosse um grande líder religioso. Immortan Joe utiliza uma grande armadura, você está vendo essa máscara intimidadora, mas na verdade esconde por baixo do seu corpo um monte de feridas, na qual ele acaba tendo nesse conforto, nessa força que ele arranca de dentro do seu ímpeto de vilão para impor a sua tirania contra a população. A água é distribuída aos poucos, em doses pequenas, jogadas sobre a população, aonde ele diz a eles para tomarem cuidado, porque a água, apesar de ser boa, é viciante. Eles não devem consumi-la com muita voracidade, tem que ser feito de uma forma cautelosa, porque ele sempre os alerta, vocês vão sentir que o organismo de vocês quer mais, mas saibam que isso não é nada bom. Contenha os seus ímpetos, o seu ânimo aí envolto à água. Além do que,
há uma metáfora sobre a religião, porque os seguidores de Immortan Joe fazem toda uma idolatria ao automóvel, ao volante. O volante do carro é visto como um grande ícone religioso. Inclusive, a gente pode entender isso como sendo uma metáfora à idolatria ao consumismo que nós temos enquanto sociedade hoje. O desenrolar das cenas de ação será o momento onde Imperatriz Furiosa consegue se desprender do bando de Immortan Joe e acaba encontrando Max após uma grande tempestade de areia. Ambos, na verdade, não têm confiança um para com o outro, mas percebem que a ajuda mútua acabará sendo de serventia naquela missão de chegar até o ponto onde, teoricamente, há água, ao mesmo tempo em que, com certeza, eles serão caçados pelo vilão do filme. A grande discussão em volta ao filme, o grande ponto de busca incessante é a água. A água, que aparentemente é um assunto tão simples, ao mesmo tempo que é um item tão importante, será trabalhado por nós a partir de agora. Você sabia que quando nós olhamos para o nosso globo e vemos que tem muita água no planeta, na verdade a sua presença enquanto item de disponibilidade potável é muito baixa? Isso porque, quando nós analisamos o globo, a maior parte da água ela é salgada, ela é água de mar, ela não está apta para potabilidade. Entenda que o sal ele é um item que desidrata. Você já tomou um vazar ali, se te deram uma voadora, entre aspas, ali no oceano, você deu um tombo, uns 180 graus e engoliu água? Te deu sede? Pois é. Ou então quando você come alguma coisa que está muito salgada, o sal ele é um elemento que consome água. Então, ao beber água salgada, você na verdade está se desidratando, está acontecendo o efeito inverso. Por isso, nós temos que considerar enquanto água apta para consumo apenas a água considerada doce, não que tenha açúcar, mas a água não salgada. Agora, quando nós comparamos em proporcionalidade, essa água salgada, ela tem números que chegam a quase 98% do total da água. Repare ainda que quando nós analisamos esse percentual baixo de água potável, de água doce, e nós pensamos na sua distribuição, o número também é muito baixo. Isso porque nós temos essa água doce disponível em forma de geleiras, de água subterrânea, água que está presa nas folhagens que vão participar posteriormente do processo de evapotranspiração. Ou seja, a disponibilidade de água imediata para consumo em forma de rio ou lago, pensando de imediato ainda que estamos desconsiderando a ação de torná-la potável com esquema de filtragem e tal, é um item muito baixo em quantidade. Quando nós falamos de água em questão de Brasil, aparentemente é um problema que, ao ouvir isso que eu disse, parece um exagero. Até mesmo porque nós somos individualmente o país do mundo que mais tem água potável em reservas emersas, em áreas que estão em forma superficial. Porém, quando nós pensamos na distribuição em escala global, nós vemos que há uma série de áreas que possuem o que nós chamamos de déficit ou estresse hídrico, ou seja, que não tem água em abastecimento suficiente para atender a sua população enquanto consumo civil e os segmentos produtivos. Não precisamos nem ir muito longe, porque se pensarmos na região nordeste do Brasil, nós temos na sua porção mais interior o semiárido da Caatinga, uma grande área seca. Aliás, você já assistiu o nosso vídeo sobre o filme Vidas Secas? Ele está disponível aqui na descrição do vídeo. Se ainda não viu, clica lá e você vai aprender mais sobre a região nordeste nesse ponto central, onde tem essa questão do déficit hídrico. A água é um recurso infinito porque ela participa de um esquema cíclico, o chamado ciclo da água, que é um dos conceitos que eu sei que você tem muitas lembranças do colégio, porque é um dos primeiros que você viu lá quando você estava ainda nas séries iniciais do ensino fundamental ou até antes. Nós vamos passar aqui, simplificadamente, pelas etapas do chamado ciclo hídrico, entendendo que nós temos, teoricamente, 3 partes, mas nós vamos expandir para outras 2, chegando a 5.
O grande responsável, vamos chamar assim, o motor inicial que dá o start para o ciclo da água, vamos apontar como sendo o Sol, através então da irradiação que aumenta a temperatura de toda a atmosfera, de toda a superfície e também da água. Ao nós termos o aquecimento da água, ela passará por um processo de evaporação. Ao evaporar, ela vai condensar em forma de nuvens, que ao chegarem ao chamado ponto de saturação, quando ela não tem mais espaço para juntar umidade, ou quando uma massa de ar gelada resfria ela drasticamente, ela vai passar para o processo de precipitação, que vem através de chuva ou de neve, dependendo da temperatura na qual ela passou nessa redução. Ao chegar no processo de precipitação, ela então voltará para o ciclo, por quê? Opção A, ela vai infiltrar na sua parte mais inferior do solo, vai infiltrar no solo, fazendo seus reservatórios de água subterrânea, ou 2, vai escoar superficialmente. Esse escoar superficialmente vai direcionar a água até, pela gravidade, um outro rio ou um lago, onde a água vai tornar a fazer esse movimento. É importante ressaltar que há um outro personagem muito importante no ciclo hídrico, que é a vegetação. Isso porque, quando a água se acumula nas folhas, principalmente naquelas que nós vamos definir como de tipo latifoliada, as folhas mais largas, que tem uma cavidade, tem um formatinho meio para baixo ali, fazendo como se fosse uma colher, a gente tem ali o acúmulo de água da chuva, que ao ter o aquecimento de novo, com o sair do sol, vai ter evaporação da água. Além disso, a parte de baixo da folha vai participar do processo porque é a área por onde a vegetação transpira, é por onde ela perde água, tipo um sovaco. Tá, não ficou legal, mas enfim. A ideia é que a parte de baixo da folha também vai participar do processo do ciclo hídrico porque vai jogar, entre aspas, mais umidade para a atmosfera. Portanto, o ciclo hidrológico mostra para nós que a água é um recurso infinito, mas que é mal distribuído, ele não é distribuído de uma forma equitativa, não há água em todos os lugares, formando paisagens desérticas ou de clima semiárido, como a Caatinga nordestina, onde a água é bastante rara. Os setores que vão consumir água, um detalhe curioso, é que não somos nós eu digo segmento civil, o cidadão comum. Quem mais consome água são os segmentos produtivos. E aí, dependendo de cada perfil econômico do país, respectivamente, o setor agrário e industrial. Entenda que nos países de perfil subdesenvolvido e emergente, aonde a economia é bastante pautada no segmento agrário, os setores agrícola e pecuarista são os que mais consomem água. Em compensação, nos países onde a industrialização ela é muito forte, onde é o carro-chefe da economia local, é esse setor, o industrial, que acaba consumindo mais água. Além dos problemas envolvendo a má distribuição, temos ainda que ressaltar que há 2 agravantes para reduzir a questão da disponibilidade de água potável. O desperdício, pensando não só na questão de consumo, porque às vezes você pode ser aquela pessoa que fica lá usando o chuveiro de consultório psicológico, ai meu Deus, caraca, socorro, mas também o desperdício que vem na própria estrutura de transporte de água. O que vem da água das áreas distribuidoras até a nossa casa é um índice menor, porque ao longo do trajeto a gente tem a perda da água por encanamentos que tem falhas, que tem vazamentos, mas a gente não percebe por estarem subterrâneos. E o outro, esse eu acho que é unânime para todos, que é uma realidade presente em vários lugares, que é a poluição. Porque historicamente a água é utilizada como via de descarte, seja para lixo doméstico, industrial e até esgoto. E aí, você já tinha assistido o filme? Gostou? O que você achou do filme? Deixe suas impressões aqui embaixo. Você já se inscreveu no canal? Clique ali no inscrever-se. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like, deixe novas opiniões, deixe propostas de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!